E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma reflexão do livro de Marcos. Hoje a gente vai fazer uma reflexão em cima da passagem de Jesus, né, quando ele vai para o Getsemane. É uma passagem aqui bastante complexa aos olhos de muitos teólogos. E hoje a gente vai tentar entender essa passagem aqui de uma forma mais simples, né, de uma forma mais realista, posso dizer assim. E é importante a gente ler a Bíblia, ler a passagem e a gente não viajar muito para muitas linhas teológicas. É bom a gente entender o contexto da época e a gente poder entender o que a mensagem queria dizer naquele dia, queria dizer naquele momento. E para quem essa mensagem estava sendo enviada, estava sendo escrita naquela época. Então vamos ler o texto e vamos estudar juntos e vamos aprender o Evangelho do Senhor Jesus da forma mais simples, conforme ele ensinou aos seus discípulos como pessoa, pessoalmente, como um homem, quando ele estava aqui na terra. E acredito que muitos aprenderam o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, através da pregação do Senhor Jesus e dos ensinamentos do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto e vamos começar a entender essa passagem incrível, que está em Marcos 14, do verso 32 ao verso 42. Amém? E a passagem diz o seguinte: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E no 35 ele diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou os seus discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aqui você vê que, assim, eu lembro que já escutei algumas pregações sobre esse texto e eu confesso que eu fiquei confuso, até estudar esse texto mais a fundo, eu fiquei um pouco confuso e hoje eu posso dizer que eu entendo um pouco mais do que essa passagem ela está querendo nos falar. E vamos agora esmiuçar cada verso para a gente entender um pouco mais. No verso 32, que é o início do texto, ele diz: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Só para vocês entenderem, Getsemane a palavra Getsemane significa prensa de azeite. E essa região aqui do Getsemane, ela ficava situada entre dois territórios, entre duas regiões. Ficava entre o ribeiro de Cedron e o Monte das Oliveiras. Era uma região de muitas oliveiras. E a gente sabe que a oliveira, ela produz azeitona, e a azeitona ela serve para fazer azeite. Na época era usada para fazer azeite.
E azeite a gente sabe que na época era utilizado para várias finalidades, para culinária, para medicina, até para iluminar as lamparinas. Hoje a gente tem infinitas possibilidades de combustíveis, mas na época a mais utilizada era essa aqui, era esse produto, o azeite, né, tirado do fruto das oliveiras. E aí, ele, chegando aqui no 33, diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, vocês lembram que Jesus ele sempre levava esses três aqui para servir de testemunha, né, quando ele queria que eles testemunhassem algum evento, né? E Jesus levava sempre esses três. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E aqui a gente lembra, essa angústia aqui, a gente lembra do princípio das dores que é citado aqui mesmo no livro de Marcos, onde a gente já estudou, no capítulo 13, do verso 11 ao 13, que fala, o Senhor Jesus fala, né, sobre a tribulação, né, e ele conta que um irmão iria entregar o outro irmão, né, para morrer, né, o pai iria entregar o filho iria entregar o pai, e aqui o Senhor Jesus estava prestes a ser traído, né, faltava alguns momentos, assim, eu posso dizer aqui 1 hora, 2 horas, sei lá, vamos colocar aí menos de 1 hora para ser traído por um dos seus discípulos, um dos 12, uma das pessoas que andou com ele, que aprendeu dele, que fez milagre em nome dele, agora estava prestes a trair o Senhor Jesus. E aqui ele nos leva ao princípio das dores, porque o Senhor Jesus, quando ele falou da tribulação, ele estava falando da tribulação que ele iria passar e posteriormente a tribulação que os seus discípulos iriam passar. E aqui era o momento do Senhor Jesus passar pela tribulação, porque primeiro ele, depois a sua igreja. Todos iremos passar pela tribulação alguma vez na vida, ou algumas vezes na vida. Essa aqui era uma tribulação específica e necessária. Era necessário que o Senhor Jesus passasse por tudo isso. E ele explica isso aqui durante algumas passagens aqui no livro de Marcos mesmo. E continuando aqui no texto, no 34, ele diz: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Aqui em Lucas, no capítulo 22, 43, diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E acontecendo que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui o Senhor Jesus estava passando por um momento tão angustiante, tão tenso, porque ele já estava prevendo as dores que ele iria sentir durante todo o trajeto até a cruz, até a sua morte. Então aqui não estava sendo fácil para o Senhor Jesus administrar tudo isso como um homem, né, como um ser humano. E ele estava de fato aqui agoniado, estava aqui sofrendo antecipadamente por aquilo que ele iria sofrer algumas horas posteriores desse momento aqui. E a gente tenta entender por que o Senhor Jesus aqui ele sofreu tanto, já que ele era divino homem, né? Ou homem divino. Muitos falam que ele era 100% homem e 100% Deus. E de fato isso era verdade, e isso é verdade, né? Só que muitos teólogos, muitos estudiosos esquecem que o Senhor Jesus aqui, ele era homem. Aqui ele estava na condição de humano, de homem. O Senhor Jesus ele sentia todas as dificuldades e limitações que um ser humano comum sentia e sente, né? Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu dores, sentiu angústia, sentiu tristeza, sentiu felicidades, sentiu tudo como uma pessoa comum sente, né? E sempre sentiu. E aqui ele não poderia deixar de sentir essa agonia, porque como ele tinha os atributos de Deus, né? Ele como homem tinha os atributos de Deus, ele sabia o que iria lhe acontecer futuramente. Isso eu falo no futuro dos próximos segundos, dos próximos minutos, das próximas horas, do fim dos tempos, enfim,
Ele é filho de Deus. Ele aqui sabia de tudo que iria acontecer. A exemplo disso, a gente vê ele apontando aqui, indicando aqui o traidor, aqui no verso, a partir do verso 17 do capítulo 14. Ele diz que iria se levantar um traidor aqui entre os 12, né, ou dentre os 12. E posteriormente aqui, do verso 27 ao 31, ele fala de Pedro. Ele diz que Pedro iria negar, antes que o galo cantasse 2 vezes, ele iria negar 3 vezes. E isso aqui a gente vai ver tudo se cumprindo. Outra coisa, ele diz aqui, no verso 28, ele diz: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. E a gente vê isso se cumprindo em Mateus, no capítulo 28, verso 16. Então Jesus, ele sabe tudo e todas as coisas. Então aqui ele sabia o que ele iria passar nos próximos minutos, nas próximas horas e durante toda a sua trajetória até a morte e ressurreição, né, do corpo dele. E assim, para entender melhor essa questão, né, esse sofrimento, né, porque o Senhor Jesus estava sofrendo com essa intensidade toda, a gente vai para Isaías, no capítulo 53, verso 4. Isaías, ele explica, né, ele já havia profetizado esse sofrimento do Messias. Capítulo 53, verso 4, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então aqui explica toda a agonia do Senhor Jesus, no livro de Isaías. E continuando aqui, no verso 35, ele diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, que quer dizer Pai. Abba e Pai são 2 palavras de idiomas diferentes, mas é a mesma palavra. Tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui o Senhor Jesus, ele não estava pedindo a Deus para que Deus o livrasse daquele momento da cruz, mas que Deus o fizesse suportar toda a angústia que ele estava sentindo naquele momento, para que ele pudesse fazer a sua caminhada para poder ele ser crucificado, entregue, crucificado, morto e depois ressuscitado. Ele tinha que fazer isso, porque se o Senhor Jesus ele não fosse para a cruz, se ele não fosse morto, isso seria uma pedra de tropeço na vida dele. E seria como é que se diz? A gente não iria ver as profecias de Deus se cumprindo, né? Era necessário que o Senhor Jesus passasse por tudo isso, se entregando seu próprio corpo para salvar muitos. Quando fala muitos, são aqueles que creem nele, que se convertem, né? E que caminham junto com ele. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Nem uma hora? Cadê? Isso. Ele fala aqui, ele vai diretamente para Simão Pedro. Por que é que ele não fala com os outros discípulos, e sim só com Simão?
A gente vê aqui, anteriormente, aqui no verso 29, né, quando o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, começando do 27, só para você entender. Depois da ceia, depois que ele ceia, ele faz uma aliança com o seu sangue, né, ele simbolizando, pega uma taça de vinho e diz que aquele cálice ali é o cálice, era o sangue dele, e simbolizava o sangue dele, e era o cálice da nova aliança. Depois que todos compartilham daquela taça, daquele cálice, eles cantam um hino, e depois o Senhor Jesus, ele cita uma profecia que está no livro de Zacarias, no capítulo 13, verso 7. E ele começa assim, ó, então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis porque está escrito. Aí ele cita a profecia, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, olha aqui o problema de Pedro. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro aqui ele estava se colocando superior a todos os seus irmãos, todos os outros discípulos. E também ele pecou porque ele estava indo de encontro com a profecia de Zacarias. Ninguém pode ir contra ou de encontro com a profecia, porque quando levanta um servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e ele anuncia uma profecia, é porque Deus colocou aquelas palavras no coração daqueles homens, ou daquele homem. E aqui, quando o profeta Zacarias, ele anuncia essa profecia, não era ele que estava falando, e sim o Senhor, né? Deus, o Espírito Santo foi quem inspirou ele para falar essas palavras. E Pedro diz que jamais, né, ele não iria jamais, né, se escandalizar com Jesus. E o Senhor Jesus, ele completa aqui, ele conclui aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, Pedro. E Pedro aqui se cala, mas depois ele continua. Era para ficar calado, mas ele piora as coisas. Aí o texto diz aqui no 31, mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E aqui não só Pedro agora comete o mesmo erro, como todos, né? E o texto conclui aqui. Assim disseram todos. Todo mundo aqui concordou com Pedro, os outros 11. E aqui a gente vê Pedro, né, sendo, como é que se diz? Jesus dirigindo agora a palavra, toda a atenção para Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele caiu aqui no verso 28. Aliás, no verso 29. Ele caiu aqui, ele transgrediu aqui. E aí Jesus diz a ele, né, Simão, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? E aí o Senhor Jesus, ele diz no 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? Veja que Pedro, ele entrava em tentação o tempo todo. E ele diz, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, Pedro, a carne é fraca. Então, Pedro, ora, vigia, né? Quando ele fala aqui, não é porque ele quer que Pedro apenas fique acordado. Nesse momento aqui, sim, eu digo que sim. Por quê? Porque era um momento que era necessário que Pedro ficasse acordado, porque ele tinha que ficar refletindo, orando e refletindo sobre as palavras que ele aprendeu do Senhor Jesus, porque ele já tinha caído aqui no verso 29. E o Senhor Jesus agora quer que ele comece a refletir sobre aquele pecado dele, sobre aquela palavra empregada na hora errada, e ele não estava fazendo nada a respeito. Ele deixou o sono vencer, né? Então, assim, ele deixou a necessidade da carne falar mais alto do que a necessidade do Espírito. Então, o Espírito aqui, quando o Senhor Jesus diz que o Espírito, na verdade, está pronto, ele está dizendo que esses homens estavam preparados espiritualmente, porque eles se alimentaram da palavra de Deus, do pão vivo, do verdadeiro pão, né, que era a palavra de Deus.
ensinada pelo próprio Jesus durante todo o seu ministério. Jesus passou aqui em média 3 anos ensinando essa turma aqui, ensinando tudo sobre o reino de Deus. Então esses homens aqui estavam muito alimentados da palavra. Só precisava aqui vigiar, entendeu? E aqui ele diz, mas a carne é fraca. Quando ele fala carne é fraca, ele está se referindo aos desejos da carne, às fraquezas da carne. Porque é o seguinte, quando os nossos desejos, aliás, os nossos desejos, as nossas vontades, né, da nossa carne, eu falo, eles são tão fortes, né, que se a gente deixar, se a gente não olhar para a palavra, não olhar para o ensinamento de Jesus, a gente passa a ser dominado por esses desejos. A gente não consegue controlar esses desejos. Ao contrário, o desejo nos controla. Mas toda vez que acontece isso, quando a gente permite que o nosso desejo nos controle, a gente peca e a gente depois, como servo de Deus, a gente se arrepende. É necessário que se arrependa porque o Espírito da verdade que habita em nós, ele irá nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então aquele que é convertido no Senhor Jesus, essa pessoa ela se constrange automaticamente porque ela lembra do que aprendeu de Jesus. E é basicamente isso que o Senhor Jesus está falando, né, para esse cidadão aqui e para os outros que estão à sua volta, né? E ele dá um reforço aqui anteriormente, né, no capítulo 13, do verso 35 ao 37, Jesus ensinando aqui, né, acerca da exortação à vigilância, né? Ele fala o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, o Senhor Jesus ele deu uma ênfase muito grande aqui no final do capítulo 13, sobre a questão da exortação à vigilância. E no verso 39, ele continua dizendo, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Se a gente for olhar aqui para essa questão aqui dos olhos pesados, do sono, do cansaço, né, o Senhor Jesus ele aqui vai ganhar de todos, porque o Senhor Jesus ele caminhou a mesma distância que esses homens, ficou muito mais tempo acordado do que esses homens. Se ele demorou a comer, a ter refeição, demorou também o mesmo tempo que esses homens. Então, não vem ao caso aqui essa questão do cansaço. A palavra da vez aqui é vigiai e orai. Se você vigiar e orar, você não deixa o seu cansaço te vencer. E no 41, ele diz o seguinte, não, no 40, né? No 41 ele diz, e veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aqui o Senhor Jesus agora, ele vai, junto com os seus discípulos, ele vai agora se encontrar com os principais sacerdotes, com os soldados e com o traidor, né, chamado Judas Iscariotes. E aqui o Senhor Jesus, ele em João, né, olhando em João, no capítulo 10, 30, né, ele fala o seguinte, ele fala que Jesus e Deus, ele fala que ele e o Pai são um. Isso aqui é para reforçar a ideia daquela questão do Senhor Jesus, ele ter passado aqui por essa agonia, por esse sofrimento aqui, essa tensão aqui, a ponto do seu suor se transformar em sangue,
né? A ideia que muitos têm dele ter se afastado de Deus porque estava carregando sobre si os pecados da humanidade. Então aqui, só para reforçar essa ideia, o Senhor Jesus, ele não se afasta de Deus, porque ele e o Pai são um. E ele deixa uma mensagem de conforto aqui em João, no capítulo 16, do verso 32 e 33. Ele diz o seguinte: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a gente vê o Senhor Jesus em constante agonia, desesperado, sem o apoio dos seus discípulos, sem o apoio da sua igreja naquele momento. A gente lembra logo do refúgio que ele buscou, buscando refúgio na própria palavra de Deus, né? Em contato e em comunhão com o nosso próprio Deus. E a gente lembra de salmos, né? O poder dos salmos, né? E um salmo que ele vem à memória agora é o 42:11, né? Que ele fala assim: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, né? Meu auxílio, Deus meu. É isso que o Salmo 42:11 fala. E quando ele diz que o anjo, Lucas fala que o anjo, ele confortou o Senhor Jesus, eu acredito que a própria palavra confortou o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra aqui, ela tenha, essa passagem, essa explicação tenha contribuído com o entendimento dessa passagem, né? E espero que as dúvidas que vocês tinham com relação a essa passagem tenha sido tirada, tenha sido resolvida agora, né, com essa explicação. Não é uma explicação que veio de mim, mas explicação que veio do próprio Deus, né, que inspirou homens a escrever a Bíblia, a escrever livros, né, que nos dá apoio, né, e base para que a gente possa entender um pouco mais a palavra de Deus. Espero que eu tenha contribuído um pouco, né, com essa pregação de hoje, com esse ensino de hoje. E eu quero dizer para vocês que para mim é uma honra, para mim é um prazer, né, um grande prazer. Às vezes eu fico refletindo sobre a Bíblia durante horas, durante dias, e essa passagem aqui mesmo, ela vem falando ao meu coração, ela vem girando na minha cabeça durante a semana inteira, né? Tudo isso que foi falado aqui foi estudado nesse último sábado, né, na casa do irmão Evinho, e a gente pôde aprender de forma mais profunda ainda. Essa aqui, lembrando que é só uma reflexão dessa passagem, e a gente pôde aprender de forma mais profunda sobre essa passagem, né? E assim, esse é o efeito de quem busca o Senhor, esse é o efeito de quem busca conhecer a verdade. A gente se sente preenchido e a gente se sente mais motivado, a gente se sente mais, como se diz, a gente tem mais energia para buscar mais e mais respostas daquilo que vem, assim, daquelas dúvidas que surgem na nossa mente. Então, assim, espero que a minha vida e ela esteja, né, edificando a vida de vocês, né? Assim como ela edificou, assim como a palavra tem edificado a minha vida, espero que a palavra, através da minha vida, edifique a sua vida. E aquele que ainda não tomou a decisão de servir o Senhor Jesus, de aceitar o Senhor Jesus, reflita sobre essa passagem, reflita tudo que o Senhor Jesus passou, teve que passar, por amor, né, de você, né? Por amor a nós, né? Isso aqui é a revelação do amor de Deus para com todos os seres humanos. Amém, meus irmãos? Então, eu me despeço de vocês, né, dizendo a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e tenham uma semana ricamente abençoada.